Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que nos assiste aqui na TV Câmara, boa tarde. Hoje eu venho falar aqui de um tema que parece que ficou um pouco esquecido, pelo menos nessa casa ficou esquecido, não ficou esquecido por alguns ativistas, mas ficou esquecido pelo menos para o resto da população. Durante 4 anos, nós vimos um interesse muito grande, seja lá qual for o motivo, de se implantar na cidade de São Paulo, à força, uma quantidade imensa de faixas vermelhas pelas ruas, em que se chamou de ciclofaixa, local onde seria apropriado para os ciclistas ou os ativistas da bicicleta, de poderem transitar, ter a alternativa de transporte. Primeiro que eu já tive a oportunidade de falar aqui recentemente que a alternativa de transporte não se faz com bicicleta, especialmente numa cidade que não é plana como São Paulo. Mais ainda, a alternativa de transporte por esse meio se dá muito mais na periferia do que na região central, onde ela é muito mais utilizada como meio de lazer e, por isso, as faixas que são colocadas apenas no final de semana ficam tão cheias de gente rodando, do que propriamente alguma coisa permanente e que sirva de transporte para as pessoas. Muito bem. Eu esperei aqui, passado esses 3 meses de gestão, eu esperava que já tivesse tido uma solução para essas coisas. Eu faço aqui, aproveito para fazer uma sugestão para o prefeito, de fazer uma coisa muito simples. Buscar a Companhia de Engenharia de Tráfego e fazer uma pesquisa nas várias ciclofaixas que existem pela cidade, quanto, de fato, passa de bicicleta por elas. Faça um corte do número razoável, um número que seja razoável. Se tiver, de fato, ciclistas passando por aí, muito bem, mantenha. Agora, onde não tiver, não faz sentido mais manter uma coisa que serviu para outros propósitos, que não é propriamente o de facilitar o acesso às pessoas que querem transitar por outro meio de locomoção. Penso que faz mais sentido trabalhar nessa linha do que propriamente ficar a todo momento tentando agradar um grupo de ativistas que muitas vezes não corresponde à totalidade dos usuários das bicicletas. Eu vejo muitos usuários durante o período noturno que não se servem das rotas das ciclofaixas. Muito pelo contrário. Em grande número, eles passeiam pelas cidades, pelas ruas, sem esse problema. Mais ainda, nós tivemos a oportunidade de falar aqui a respeito das faixas exclusivas para bicicleta, ou as ciclovias e não ciclofaixas. Essas, sim, não têm a competição com o automóvel ou com ônibus, são feitas em locais próprios para isso, onde só transitam as bicicletas e, eventualmente, um pedestre atravessando por elas. Não compete com os carros. Não faz sentido uma cidade como essa. Nós temos um exemplo aqui ao lado. Todos aqui, vereadores, ao entrar aqui na garagem do prédio da Câmara Municipal, se deparam com uma ciclofaixa do outro lado da rua. Eu desafio alguém ter visto alguma bicicleta ter passado algum dia por aqui. Mais ainda, essa é uma ciclofaixa que termina aqui na porta da Câmara e não continua para lugar nenhum. De que adianta você ter uma rua segregada para passar menos veículos, transporte coletivo ou veículos de todo tipo, táxi, automóvel particular, e, ao mesmo tempo, você deixar um espaço para eventualmente ter um uso ocasional, sabe-se lá por que razão. Então, senhor prefeito, faço aqui um apelo para que priorize na área de transportes o uso racional das ruas de São Paulo e que as pesquisas que forem feitas a respeito das ciclovias sejam implementadas para acabar com esse excesso que foi feito na gestão anterior, que serve apenas para propósitos que não são, certamente, a facilidade da vida dos ciclistas, nem dos moradores da cidade. Era isso que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado.